Fala, turma do Viva e Eficaz. Hoje, iremos assistir a um momento muito importante da vida de Jesus. Vocês já estão prontos para ouvir essa história? Era domingo. Jesus estava chegando em Jerusalém, montado em um jumentinho, assim como dizia a profecia. As pessoas ficaram muito felizes, jogavam seus mantos no chão e balançavam ramos de palmeira. Gritavam bem alto: Hosana, bendito o que vem, em nome do Senhor. Jesus estava sendo recebido com muita honra. Mas nem todo mundo ficou feliz com Jesus. Os líderes religiosos estavam com inveja. Eles se reuniram em segredo e começaram a planejar um jeito de prender Jesus sem que o povo soubesse. Foi então que Judas, um dos discípulos, decidiu fazer algo muito errado. Ele foi até os chefes dos sacerdotes e combinou de entregar Jesus por 30 moedas de prata. Que triste isso, não é mesmo? Mas Deus já sabia de tudo isso. Era parte do seu grande plano de amor. Era noite e Jesus se reuniu com seus 12 amigos, os discípulos, para uma refeição conhecida como ceia. E essa, em especial, seria sua última ceia. Ele sabia que logo teria que passar por muito sofrimento, mas mesmo assim mostrou amor até o fim. Ainda reunidos, Jesus decidiu dar a eles um grande ensinamento. Levantou-se da mesa, tirou a capa e enrolou uma toalha na cintura. Depois derramou água numa bacia e começou a lavar os pés de seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Eles ficaram espantados. Isso era algo que um servo fazia, mas Jesus explicou: Eu, o Senhor e Mestre, lavei os pés de vocês, façam o mesmo uns pelos outros. Ele estava ensinando que devemos ser humildes e servir com amor. Jesus continuou conversando com eles e disse: Eu lhes digo a verdade. Um de vocês que está aqui comendo comigo vai me trair. Aflitos, eles protestaram: Certamente não serei eu. Jesus respondeu: É um dos 12. É alguém que come comigo do mesmo prato. Como já contamos, sabemos que seria Judas. Depois, Jesus pegou o pão, agradeceu a Deus, partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é entregue por vocês. Comam e lembrem de mim. Depois pegou o cálice e disse: Este é o meu sangue, que será derramado para o perdão dos pecados. Bebam todos. Foi ali que Jesus nos ensinou sobre a Santa Ceia, um momento de lembrança e amor. Após a ceia, Jesus e seus discípulos saíram e foram a um lugar chamado Monte das Oliveiras. E lá, ele olhou para eles e disse algo muito sério: Esta noite, todos vocês vão me abandonar. Pedro declarou: Pode ser que todos os outros o abandonem, mas eu jamais o abandonarei. Jesus respondeu: Eu lhe digo a verdade. Esta mesma noite, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Pedro, no entanto, insistiu: Mesmo que eu tenha de morrer ao seu lado, jamais o negarei. Depois, Jesus foi com Pedro, Tiago e João a um jardim chamado Getsêmani. Ele estava muito triste e aflito. Sabia que logo sofreria muito. Jesus orou dizendo: Pai, se for possível, afasta de mim esse sofrimento, mas que seja feita a tua vontade, não a minha. Enquanto isso, os discípulos adormeceram. De repente, Judas chegou com os soldados. Ele beijou Jesus no rosto. Esse era o sinal combinado com os guardas para mostrar quem eles deveriam prender. Então, prenderam Jesus e os discípulos fugiram com medo. Pedro estava sentado lá fora, no pátio, quando uma das empregadas chegou perto dele e disse: Você também estava com Jesus da Galileia. Mas ele negou diante de todos, dizendo: Eu não sei do que é que você está falando. Depois foi para a entrada do pátio. Outra empregada o viu e disse às pessoas que estavam ali: Ele estava com Jesus de Nazaré. Pedro negou outra vez, respondendo: Juro que não conheço esse homem. Pouco depois, os que estavam ali chegaram perto de Pedro e disseram: O seu modo de falar mostra que, de fato,
você também é um deles. Então Pedro disse: juro que não conheço esse homem. Que Deus me castigue se não estou dizendo a verdade. Naquele instante o galo cantou, e Pedro lembrou que Jesus lhe tinha dito: antes que o galo cante, você dirá 3 vezes que não me conhece. Então Pedro saiu dali e chorou amargamente. Agora Jesus estava diante de Pilatos, o governador romano, que lhe perguntou: você é o rei dos judeus? Jesus respondeu: é como você diz. A cada ano, durante a festa da Páscoa, era costume do governador libertar um prisioneiro, qualquer um que a multidão escolhesse. Nesse ano, havia um criminoso na prisão, famoso por sua maldade, chamado Barrabás. Quando a multidão se reuniu diante de Pilatos naquela manhã, ele perguntou: quem vocês querem que eu solte, Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Pois ele sabia muito bem que os líderes religiosos judeus tinham prendido Jesus por inveja. Enquanto isso, os principais sacerdotes e os líderes do povo convenceram a multidão a pedir que Barrabás fosse solto e Jesus executado. Então o governador perguntou outra vez: qual dos dois vocês querem que eu lhe solte? A multidão gritou em resposta: Barrabás! Pilatos perguntou: e o que farei com Jesus, chamado Cristo? Crucifique-o! Gritou a multidão. Por quê? Quis saber Pilatos. Que crime ele cometeu? Mas a multidão gritou ainda mais alto: crucifique-o! Pilatos viu que de nada adiantava insistir e que um tumulto se iniciava. Assim, mandou buscar uma bacia com água, lavou as mãos diante da multidão e disse: estou inocente do sangue deste homem. A responsabilidade é de vocês. Então Pilatos lhe soltou Barrabás e, depois de mandar açoitar Jesus, entregou-o para ser crucificado. Alguns dos soldados do governador levaram Jesus ao quartel, colocaram em Jesus um manto vermelho, fizeram uma coroa com espinhos e a colocaram em sua cabeça. Ajoelhavam-se diante dele e zombavam, dizendo: salve, rei dos judeus! Batiam em sua cabeça. Então o levaram para ser crucificado. No caminho, Jesus teve que carregar sua própria cruz e era muito pesada. Ele estava muito cansado e fraco, pois já havia sofrido muito. Então, os soldados romanos viram um homem chamado Simão, que vinha da cidade de Cirene, e o obrigaram a carregar a cruz, seguindo atrás de Jesus. E mesmo sem entender tudo o que estava acontecendo, Simão fez parte daquele momento tão importante. Jesus foi levado ao lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira. Ali, ele foi crucificado. Acima de sua cabeça estava presa uma placa com a acusação feita contra ele: este é Jesus, o rei dos judeus. Entre ele também foram crucificados 2 criminosos. Um deles zombava, o outro se arrependeu e pediu perdão. Jesus olhou para aquele que se arrependeu com amor e disse: hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Do meio-dia até às 3 da tarde, o céu ficou escuro. Então, com um último suspiro, Jesus disse: está terminado. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E assim, ele morreu, para salvar a todos nós. Esse momento marcou a história e nossos corações. Ao entardecer daquele dia, José, um homem rico de Arimateia, que tinha se tornado seguidor de Jesus, foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Pilatos ordenou que lhe entregassem o corpo. José tomou o corpo e o envolveu num lençol limpo, feito de linho, e o colocou num túmulo novo, de sua propriedade, escavado na rocha. Então, rolou uma grande pedra na entrada do túmulo e foi embora. Maria Madalena e a outra Maria estavam ali, sentadas em frente ao túmulo. Pessoal, que história impactante, não é mesmo? Jesus, voluntariamente, se entregou para morrer naquela cruz, para que hoje nós pudéssemos ter uma boa notícia, pois antes desse momento havia um abismo que nos separava de Deus, e esse abismo
É o pecado. Deus é santo e não poderia ficar perto do pecado. E todos nós somos pecadores. Já vimos como o pecado entrou no mundo no episódio do Jardim do Éden. Estávamos longe da presença de Deus, porque todos nós já contamos uma mentira, desonramos e desobedecemos nossos pais ou até ficamos com preguiça de fazer o que precisávamos fazer. Nós pecamos, mas o preço do nosso pecado teria que ser pago, pois Deus é um Deus justo. Então, em sua infinita graça e misericórdia, Jesus, que nunca pecou, entregou sua vida para pagar o preço do nosso pecado, para que hoje nós pudéssemos novamente chegar perto de Deus através da cruz de Cristo, porque Deus amou tanto o mundo que deu seu único Filho, para que todo o que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para salvá-lo por meio dele. Que notícia maravilhosa, meus amigos! Jesus é o maior presente que podemos receber. Convide Jesus hoje mesmo para morar em seu coração e tenha uma vida pertinho de Deus, para a glória dele. Amém. Opa! Antes de dar tchau, nunca se esqueça, a palavra de Deus é viva e eficaz.